Olá, alunos! Aqui é a professora Mixleide de História e sejam bem-vindos ao segundo bimestre. Essa aula é uma aula inaugural, para a gente estar aí iniciando os nossos estudos no segundo bimestre. E geralmente nessa aula, para iniciar um novo conteúdo, eu gosto de trazer um breve resumo sobre o que a gente tem estudado em bimestres anteriores, Então, para a aula de hoje é uma aula bem rápida, bem tranquila. Vocês já estão acostumados com os termos que a professora utiliza, então vai ser uma aula bem tranquila para vocês captarem algumas coisas importantes aí que ficaram lá do primeiro bimestre da nossa pré-história. Tá? Então é uma aula inaugural, bem tranquila, bem rápida, inclusive, onde a gente vai estar aí analisando as principais características do Paleolítico e Neolítico, Só para fazer um breve resumo mesmo, para trazer alguns conceitos e dar continuidade aos nossos estudos. Então aqui eu apresento para vocês, a nossa pré-história, Essa primeira fase da humanidade. A história da humanidade é dividida em dois momentos, Pré-história e história. Essa linha histórica coloca o nome de tempos históricos, ela também serve, tá? Se referem ao mesmo período, não tem problema. A pré-história nós já estudamos no primeiro bimestre, Paleolítico, Neolítico, o surgimento do homem, as teorias que envolvem aí as respostas que trazem o surgimento do homem, todo o seu processo de evolução, a vida em grupo, onde ele morava, o que ele fazia, quais eram as suas ações. As duas principais fases, o Paleolítico e o Neolítico, finalizando com a Idade dos Metais, e aí cada fase da pré-história vai ter as suas características, os seus eventos, e a pré-história finaliza com o surgimento da escrita, Se vocês olharem aqui, essa caixinha azul clara, Quando surge a escrita, o ato de registrar em tábuas, tábuas de argila, em papiros naquela época, nós temos então a finalização da pré-história. E aí, como a pré-história a gente já estudou no bimestre passado, vai ser bem tranquilo, então, a gente está aí relembrando de alguns conceitos da pré-história, do Paleolítico e do Neolítico, que são as principais fases. Quando vocês estiverem lá no ensino médio, vocês vão ver que tem outras fases, A pré-história. Tem o Paleolítico Superior, Paleolítico Inferior, mas para o sexto ano agora, conhecendo essas duas principais fases, já é o suficiente para a gente compreender melhor como se deu todo o processo da história da humanidade, tá bom? Então, aí fazendo um levantamento daquelas características que a gente já tem estudado, As características do Paleolítico, que é a primeira fase lá da pré-história. É caçador, coletor, pescador, o ser humano, ele era um nômade, ele vivia em viagens, em busca de alimento, de sobrevivência, As suas viagens eram basicamente a luta pela sobrevivência do grupo. Nós também temos o advento do fogo, Ele descobre o poder do fogo, onde tem mudanças muito profundas na sua estrutura física, na sua alimentação, o homem agora ele aprende afugentar os animais com fogo, ele aprende a se aquecer nas noites de inverno, enfim, você tem então esses eventos acontecendo no período do Paleolítico. Lembrando que as três principais características, caçador, coletor e nômade, ele não plantava, e por isso que ele era nômade, pelo fato dele não saber plantar, ele precisava ficar viajando à procura principalmente de alimentos, tá? Então é uma questão instintiva e é uma questão de sobrevivência também. No Paleolítico, então, nós temos o fogo, que vai mudar radicalmente a história do homem, Principalmente a sua questão de alimentação. E no final do Paleolítico, a gente teve a descoberta da agricultura, que a gente chama de Revolução Agrícola, porque foi tão profunda essa descoberta, ela foi tão importante, que ela finaliza o Paleolítico e ela começa, então, o Neolítico. A agricultura ela foi um evento tão marcante na história da humanidade que ela finaliza o primeiro período da história da humanidade, lá o Paleolítico, que faz parte da pré-história. Então, o Paleolítico ele chega ao fim com o advento com a descoberta da agricultura, O homem, então, ele passa a cultivar alimentos, ele passa a plantar, ele passa a ser um agricultor. Professor, ele deixa de ser caçador? Não. Ele continua caçador, coletor, pescador, ele continua fazendo viagens, mas agora ele adquire uma nova função, ele conhece uma nova prática, que é a prática da agricultura. E aí a gente entra no Neolítico. E a gente precisa trazer essa agricultura como fator fundamental para essa mudança social. Ele altera a forma de viver dos grupos humanos. Os grupos humanos eles aprendem novos tipos de conhecimento. Então, agora plantando, eu não preciso viajar muito.
né? Então, esses grupos humanos começam a aprender a desenvolver a arte da agricultura, conhecer o solo, conhecer a importância da água, conhecer as fases da lua, a questão dos dias, a questão da geografia, do clima, né? Esses grupos humanos, eles começam a aprender novas formas de conhecimento. E aí eles compreendem, por exemplo, não é toda semente que produz em determinadas épocas. Então, eles começam a diferenciar as formas de agricultura. Tem a cevada, tem o trigo, tem o milho, tem o arroz. Cada semente dessa, né, cada produto desse tem o seu período, né, tem as suas fases de crescimento, de colheita. Então, isso também é uma forma de conhecimento. Então, você tem aí esse homem produzindo esse domínio da natureza sempre de acordo com seus interesses e de acordo com as suas necessidades. Levando esse homem, que agora é um agricultor na fase do Neolítico, a ser mais sedentário. Né? Ele não precisa mais agora ficar viajando. Afinal, ele tem que ficar mais tempo no território para esperar todo o processo da agricultura, né? Plantar, germinar, cuidar da terra, né? Encontrar territórios com solos férteis e ficar ali mais tempo, até mesmo para essa plantação crescer, produzir o fruto que ele precisa. Então, tem todo um processo de saída do nomadismo, que é a entrada para um processo de sedentarismo, é o sedentário. Ele começa a se fixar no território, aquele território passa a ser importante agora, né? Dominar territórios bons, territórios com rios, passa a ser de interesse desses grupos humanos. E aí ele conhece a importância da água. A água não só para alimento de si, dos animais, como também de viagens, né? Nessa época eles já vão ter as embarcações primitivas, e a questão também de irrigar o solo. Então, isso passa a ser fundamental. Um solo fértil produz mais. Se produz mais, nós temos melhores colheitas e nós temos uma rica alimentação. E aí a agricultura ela passa a fazer parte da riqueza econômica daquele grupo social. Certo? Então, sabendo de tudo isso, esses grupos agora, eles começam a procurar por terras férteis. Olha, a gente precisa fixar, mas a gente precisa fixar em território fértil, em território que vai ajudar a gente a ter uma prática de agricultura com mais qualidade, com mais abundância também. Quando isso tudo começa a se desenvolver, esses grupos humanos passam a ser sedentários, passam a ser fixos nos territórios e passa a haver naturalmente um aumento populacional, né? Nós estamos falando de uma alimentação mais saudável, estamos falando de uma prática mais coletiva, eles estão fixos naquele território, eles não precisam estar sempre viajando, sempre com toda aquela adrenalina de encontrar território, de encontrar alimento. Então, eles se tornam mais unidos com a terra, né? Unidos com aquele território, com aquela geografia que eles escolheram. Com esse aumento populacional, nós também temos outras formas de organização social. Nós estamos falando agora não só de grupos de 10, 20, 30 pessoas. Estamos falando de um aumento populacional grandioso mesmo, de 200, 500, 1000 pessoas. E aí essa forma de organizar tudo isso também precisa ser pensado. Né? Uma coisa é um líder cuidando de 5, cuidando de 10. Outra coisa é um líder cuidando de 1000. Então nós temos aí um aumento populacional muito grande mesmo acontecendo nesses grupos humanos. Quando a gente fala isso, a gente está chegando lá no final do Neolítico, lá na Idade dos Metais. Né? Então, você tem já esses territórios se fixando, esses grupos humanos, né? Se fixando nos territórios, produzindo práticas de agricultura, domesticando animais e ocorrendo um aumento populacional. E aí, quando ocorre esse aumento populacional, novas formas de organizações sociais. Então, divisão de tarefas foi a primeira delas. Nem todo mundo vai ser agricultor. Nós teremos agora uma divisão. Uns vão ser guerreiros, outros sacerdotes, outros agricultores, pescadores. Vai ter aquele que vai trabalhar na arte da cerâmica. Vai ter a divisão do trabalho dos homens e do trabalho das mulheres também. Então, você vai ter uma divisão de tarefas para melhor organizar essas comunidades. Aqui não é uma divisão de classe ainda, porque essa divisão, nessa fase final da pré-história, ela acaba acontecendo de maneira natural. No decorrer do tempo histórico, essas divisões acabam se transformando em desigualdades, e aí elas acabam sendo meio que uma imposição. Se você é filho de agricultor, você vai ser agricultor. Se você é filho de sacerdote, você vai ser sacerdote. Ela acaba sendo uma imposição social, mas não ainda nesse momento, tá? Nesse momento ainda é uma divisão de tarefa para melhor organizar esses grupos que vão aumentando a sua população. Tranquilo? Tranquilo até aqui, né? Eu tô falando meio rápido porque é um assunto que vocês já conhecem, já dominam e tal. Então, saímos do Paleolítico, saímos
estamos no Neolítico, na sua fase final, e lá na fase da escrita, naquele evento que finaliza a pré-história, nós temos o surgimento do escriba. Essa pessoa muito importante que vai passar a registrar toda a organização administrativa, política da sua comunidade. E aqui a gente já não fala mais nem comunidade, né? A gente já está falando em cidades, em sociedades, né? Em culturas bem mais complexas, até mesmo porque o seu aumento populacional, a sua nova forma de organizar, tudo vai aumentando, vai se tornando bem mais complexo as formas de política, de economia, de religião. Então, nós temos o escriba como esse personagem fundamental nesse processo de registro e nesse processo da escrita em si. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo daquelas escritas antigas, né, onde eles começam a registrar. E aqui a gente tem alguns símbolos, que para aquela época, os símbolos nessa escrita passaram a representar um valor, um conhecimento, números, né? E mais para frente vai começar a representar os sons. Bom, onde estavam esses grupos no final do Neolítico, né? Ali no final da pré-história? Onde que eles estavam situados no planeta? Povoando, dominando boa parte de todos os territórios do planeta. Né? Quando a gente fala lá no final da pré-história, nós temos que imaginar o planeta Terra, os seus territórios já sendo povoados por esses grupos humanos. Né? Então, lá naquela fase das viagens dos grupos, no começo da pré-história e no decorrer, nós teremos esse povoamento, esse domínio territorial por parte de diversos grupos. Né? Eles começam a sair, não só agora por questão de sobrevivência também, mas também vai entrar a questão da curiosidade, e aí a gente tem a ciência moderna que já fala que essa curiosidade humana já fazia parte das viagens pré-históricas também, a descoberta de territórios desconhecidos, a curiosidade humana em desbravar novos lugares, isso também já vai existir, né? Então, não só a questão da sobrevivência, como a gente costuma falar, mas também a questão da curiosidade humana, que já fazia parte dessas viagens também. Então, quando a gente fala onde estavam esses grupos humanos no final da pré-história, eles estavam já percorrendo boa parte dos territórios do planeta. Então, a gente tem a África aqui no canto esquerdo da nossa tela. A África é considerado o continente onde surgiu o homem, né? E aí nós temos todo um estudo arqueológico, né? Descobrindo os ossos humanos mais antigos da humanidade nessa região. E a partir dali, então, nós temos todo esse processo de dominação de novos territórios e aí esses grupos humanos ocupando o planeta Terra. Inclusive vai ter pré-história na América também. Claro que em tempos mais recentes. Né? A África é uma pré-história mais antiga e quando esses grupos chegam na América, também produzem a sua pré-história. A pré-história está acontecendo em todos esses territórios ocupados por esses grupos humanos. Eles estão em processo de viagem e de descoberta. Tá? Então, eles estão ocupando boa parte dos territórios. Antes de finalizar, o fim da pré-história, né, marcando aí a criação da escrita, o surgimento dessa atividade, ela é um fator escolhido pela historiografia, né, para encerrar a pré-história, o que não significa, não garante que todas as sociedades da época faziam escritas, né? Aí a gente vai ter alguns estudos arqueológicos que vão mostrar que os lugares povoados mais antigos da Terra desenvolviam essa atividade. É por isso, então, que foi considerado um fator importante, historicamente, como culturalmente também, e escolhido para encerrar a pré-história e aí inaugurar outras fases da história da humanidade, que vai ser a Idade Antiga, né? A primeira fase ali depois do encerramento da pré-história. Bom, é isso para hoje, trazer essas características fundamentais da pré-história, conhecendo as características tanto do Paleolítico quanto do Neolítico, né? E quando a gente fala de fim da pré-história, a gente está falando desse povoamento aí na boa parte dos territórios do planeta. Já existiam grupos humanos espalhados por todos os continentes e no decorrer do processo humano, cada povoado, cada civilização, cada sociedade fazendo a sua história, fazendo as suas ações, os seus processos sociais, econômicos e políticos. Então é isso. Para hoje é isso, um breve resumo rápido, né, da pré-história. E a próxima aula, o próximo vídeo, a gente entra então na Idade Antiga. Então, bons estudos e até a próxima!